Tá? Então agora, ó, funcionou, graças a Deus. Agora eu tô vendo que eu entrei aqui, foi com o meu Instagram. E aí, mantém o teu. Mantém Então o teu. vamos continuar, vamos seguir. Vamos em frente aí, em nome de Jesus. E aí, eu Você tô tá. ouvindo uma musiquinha aqui, tava todo mundo ouvindo um instrumental, né? Pois é, Sou você eu tá que tô ouvindo ouvindo aqui. também? É tu que tá Cara, eu ouvindo? tô, eu tô ouvindo aqui em casa. Eu comecei a achar que era um som vindo do céu, assim, direto. Ê, Trigueiro, eu descobri um negócio no YouTube, que são os canais, até a Ah, beta eu tenho, né? Chama Soaking Instrumental. São tipo 4 horas, 2 horas, 3 horas, só de instrumentalzinho, assim, os pads de teclado. meu Só Deus. porata, bom demais. Mas tem um aplicativo também que você pode baixar, viu? Que É? te dá esses pads. É bom para músico, para quem vai ministrar louvor. É Ah, bem cara, isso legal. é bom demais porar, cara. Eu gosto muito de louvor com piano, né? Com teclado. É, é, Aí fica só o padzinho, dá porada, pra chorar, dá pra é, reclamar, bom demais. é isso mesmo. Poxa, lamentei não ter entrado com o Instagram da igreja aqui, mas tá bom. Vamos seguir em frente aqui. E aí, Não, agora a gente vai. como é que estão as coisas por aí? Tudo em paz, meu amigo. Se adaptando a esta nova fase, não é, de quarentena, que parece já vai chegando ao final, Deus queira. É, Deus Mas queira. é um momento realmente de reflexão e mundial, né? Global. É Todo mundo está verdade. passando junto por esse momento. É verdade, meu amigo, é verdade. É um momento bem delicado, né, para todos aí. Mas nós Uhum. vamos vencer. Nós vamos vencer em nome de Vamos seguir. Jesus. Vai dar certo. Ei, eu quero te agradecer, porque eu que te convidei, né, para Que é fazer esse isso, cara. bate-papo aí, cara. Obrigado, meu amigo. Tu não vai ficar Ah, o trocando prazer é meu. filtro hoje? Não, hoje não. Hoje eu tô hoje eu tô só na adoração hoje. Ah, entendi. Hoje tu tá sério. Tá bom, então. Ó, o tema que eu quero falar hoje, eu vou até escrever aqui, aí tu fixa aí, tá bom? Tá, É tá. o coração saudável do líder. Opa, Certo. olha aí, ó. Fixa aí esse tema para o pessoal poder assistir depois, que essa live eu vou Beleza. baixar e vou colocar no YouTube, tá? Excelente, tranquilo. Tá bom? Chegou aí? Chegou não. Ei, meu amigo, posso fazer uma oração? Pode, fica à vontade. Pai, obrigado por essa noite, por essa live, que ela seja edificante, Senhor, abençoadora para aqueles que vão estar aqui conosco. Em nome de Jesus. Seja algo que, quem sabe, pode mudar a decisão, a visão, ampliar a visão de alguém, pode trazer cura ao coração de alguém. Senhor, em nome Amém, de Pai. Jesus, Espírito de Deus, fala aqui conosco, usa as nossas vidas nesse compartilhamento, que pessoas sejam alcançadas para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, eu quero começar lendo um texto que pastor Joaquim, eu acho que é um dos textos que ele mais ama na palavra, ele sempre cita esse texto, e já há 13 anos eu ouço ele falar sobre isso, que está em Provérbios 4, que fala, a partir do versículo 23, acima de tudo, e algumas versões dizem, sobretudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida, ou dele depende toda a sua vida. O texto Sim. continua dizendo, afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Então eu vejo aqui alguns conselhos assim, princípios muito importantes para que um líder tenha uma caminhada, um ministério saudável, né? Sim. Tenha um coração saudável. Então a palavra vai falar para guardar o coração, para que ele continue fluindo vida, vai falar sobre você afastar a perversidade da sua boca, deixar a maldade longe dos seus lábios, ou seja, alguém que declara a bênção, que profetiza aquilo que é bom, olhar, né, para o alvo, e o nosso alvo é Jesus. Então, olhar por onde anda, onde você pisa, e se desviar do mal.
Não se desviar para a direita nem para a esquerda, mas seguindo em frente para o alvo que é Cristo. E eu acredito que são, assim, princípios muito especiais, muito legais para que nós possamos ter um coração saudável. E para a gente começar continuar esse papo, que eu também não quero falar muito, que eu quero te ouvir, eu queria começar te perguntando, né? Qual seria a primeira coisa que você poderia falar sobre um líder que quer desenvolver um coração saudável em Deus no seu ministério? Meu amigo, tu sabe, eu fui uma criança muito quieta, não é? E um adolescente também relativamente quieto. E eu tenho percebido que o que dificulta a vida de muitos líderes é que normalmente o líder ele tem um temperamento para fora. Então, ou ele é muito ativo, ou ele é alguém que prega muito, dá muito, faz muito, e esquece que ele só vai ser tão grande quanto o tamanho do seu fundamento. Ou seja, o líder ele precisa ter uma vida interior muito rica, muito profunda. E o que a gente vê que causa muito problema na alma, e aí são as emoções, a vontade, os sentimentos de um líder, é exatamente um descuido com a vida interior. Então, às vezes o líder ele se recrimina por ter um tempo em casa, ele se recrimina por ter um tempo de leitura, de oração, porque ele acha que o grande papel dele é fazer. E, de fato, não é isso. Você vê que na igreja primitiva, ainda no livro de Atos, quando há uma confusão lá na distribuição das esmolas, da comida para as viúvas e órfãos, eles levantam diáconos, presbíteros, porque a cabeça apostólica da igreja em Jerusalém era a seguinte: nós precisamos ter tempo para a oração e o estudo da palavra. Vocês nos ajudam no fazer. Não é que o líder não vai fazer nada, mas é que ele tem que estar sempre voltando para o cuidado da sua vida interior. Porque senão, pode até ser um bom líder, um grande líder, mas ele não vai estar saudável, ele não vai estar com o coração puro, saudável, cuidado como ele tem que estar. E aí que a gente vê gente falando bobagem do púlpito, a gente vê briga e ciúmes e tanta coisa que são pequenas, não é? Atrapalham a vida do ministério, porque a pessoa até é um bom líder, mas ele descuidou da vida interior. Então, papel para mim, e a primeira coisa que eu diria para um líder, para ter um coração saudável, é que o ministério dele, mais importante, é a Deus, sozinho. É saber ficar sozinho. É saber ficar em silêncio. É saber ouvir a Deus. Eu penso assim. É a vida interior, né, meu amigo? A vida interior, sem dúvida. O relacionamento pessoal com Deus e como você se relaciona com Ele, né? E até consigo mesmo. Porque quando você fica em silêncio, você vai para a presença de Deus e você faz as perguntas, você aprende a pensar, você percebe que coisas que você estava pensando não eram nem verdadeiras. Você fica ali, ó, matutando, como diz o caboclo, né? Eu aqui na frente de casa, eu tenho um parquezinho que o governo do estado fez para caminhar, e antes dessa confusão aí do coronavírus, eu estava caminhando quase todo dia. Muitas vezes sozinho, né, Trigueiro? Então, e eu escolhia temas, então, assim, 10 quilômetros, 7 quilômetros. Então, como eu começava a caminhar aqui na frente da casa, eu dizia assim, bem, eu quero pensar nessa caminhada sobre qual é a vontade de Deus. Porque Deus tem uma vontade coletiva, global, para todos os seus filhos, e uma vontade específica, que é para mim. Então, o que Deus está querendo fazer na minha vida agora? Como é que eu posso contribuir com o que Deus está fazendo na minha vida agora? Rapaz, era um mergulho assim de 3 quilômetros, 5 quilômetros, caminhando e pensando. Eu voltava para casa revigorado. Porque eu estava em silêncio todo esse momento, dentro de mim mesmo, pensando em Deus, na vontade de Deus, orando ao Espírito Santo. Isso é cultivar a vida interior. O bom sermão, a paciência no trato com as ovelhas, com os colegas de ministério, acessibilidade para entender o que é a voz de Deus, o que é a nossa voz e a dos outros. Tudo isso vem desse lugar. Cara, eu concordo. É até uma questão de você levar saúde até as pessoas que você pastoreia e cuida.
Se você Sem tem um dúvida. coração cheio de saúde, você vai transmitir isso para as pessoas. E olha, Sem meu dúvida. amigo, eu não sei, eu tenho pensado sobre isso e acho que esse é um tempo em que cada vez mais as coisas estão se afunilando, né? É, alguns consideram que esse tempo que a gente vive é até como uma peneira, vamos dizer assim, né? Sem dúvida. Enquanto tem muita gente só reclamando, reclamando, com o coração cheio de assim reclamações, tem muita gente que está agradecendo pelo tempo em família, pelo tempo que está tendo agora para estudar mais a palavra, para se dedicar mais à oração, para se dedicar mais a coisas simples que não se dedicava antes. Então, eu realmente acredito que os frutos da tua vida são reflexo do teu coração. Sem A dúvida. própria palavra de Deus está falando que do teu coração flui, é uma fonte de vida. Mas esse coração pode estar entulhado, né, meu amigo? Pode estar cheio Pode. de entulho e por isso você não consegue frutificar De como ego, né? você poderia, né? Do orgulho, da soberba. Inclusive, a gente está falando muito dessa situação agora que o mundo vive, não é? Isso é um grande exemplo disso. Então, a gente acha que pode muita coisa e sabe muita coisa, e às vezes não. Eu tenho visto muita gente nesse período, líderes e gente muito boa, tentando dar um sentido para essa crise, né? Poxa, o pessoal gasta criatividade, assim, nas programações e até em dar sentido e propósito ao que está acontecendo. Quando, Verdade. na verdade, penso eu que o grande propósito do momento como esse é nos levar de volta para o lugar do silêncio. É parar as programações, é parar a nossa vida, é levar-nos a meditar na nossa finitude, na nossa fragilidade, no poder de Deus, de como que Ele é o chefe da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da nossa vida. Então, assim, eu estava organizando um congresso de jovens, né? De julho. Paramos tudo. E paramos absolutamente todas as atividades da igreja. E, às vezes, eu fico tentando explicar ou fazer previsões e profecias sobre o futuro. Na verdade, o que o Espírito Santo de Deus tem me dito só é para ficar calado. Então, Meu Deus. eu prefiro ficar calado, porque esse é o momento de ouvir a Deus. Não é momento de falar. Tem muita gente falando um monte de bobagem num momento que é para ficar calado, num momento que é para ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Deus tem uma mensagem para o mundo agora, nesse momento, e quem ouvir essa voz do Espírito Santo, quem tiver essa sensibilidade, vai surfar essa onda que está vindo aí, que é o movimento do Espírito, que é uma nova estação, né? As pessoas têm dito que o mundo vai mudar, no que diz respeito à saúde pública, às pessoas andarem de máscaras, mas eu acredito realmente que vai mudar muita coisa na nossa forma de tratar com as coisas de Deus, com as coisas sagradas, né? Cara, sabe o que isso que você falou, meu amigo, me faz pensar que às vezes nós podemos estar doentes, não só emocionalmente falando, uma tristeza, um entulho no coração, uma depressão, um problema em si, mas talvez tenha muita gente doente de tanta coisa para fazer, Muita coisa. de falar o que não deve, de se Trigueiro, envolver com coisa que não deve se envolver. coisas que nem glorificam a Deus, Trigueiro. Quer dizer, o púlpito da igreja sendo ocupado, e quando eu digo da igreja, eu digo a igreja a nível mundial, não é porque a gente acompanha pela internet, é por pessoas que não são nem crentes, para dar cursos que não têm absolutamente nada a ver com o reino de Deus, e realmente assim, promovendo quem, né? Falando Meu de quem, Deus, cara. honrando o nome de quem. Quer dizer, Deus é santo, Deus é santo, e, e, e haverá o dia da vingança do nosso Deus. Eu estava ouvindo ontem à noite o Ângelo Basso falando sobre escatologia, ele dizendo, olha, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Ele é um Deus de justiça e um Deus de vingança. Mas assim, a gente não pode se vingar, mas Deus se vinga, né? A vingança é do Senhor. E vem sobre aqueles que não o quiseram conhecer e não deram a Ele a honra, a glória devida ao nome dEle. Deus é santo. Toda crise é fogo para refinar. Quando em Hebreus a palavra diz assim, olha, nosso Deus é fogo consumidor, tem muita gente que lê esse versículo, ali em Hebreus capítulo 12,
e acha que a Bíblia está falando de avivamento, não é? Mas não é, porque versículos antes, 2 versículos antes, o escritor aos Hebreus diz que Deus vai trazer o abalo do que é abalável para que só aquilo que é inabalável permaneça, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ou seja, Deus vinga e refina a sua igreja, e balança a árvore e o fruto podre cai, não é? Isso funciona dentro da nossa própria vida também. Todo problema que a gente passa, se não mata a gente, precisa deixar a gente mais puro, mais santo, mais purificado. É a história do povo de Deus. Você lê o Velho Testamento, toda vez que o povo estava próspero, eles se desviavam, esqueciam do Senhor. Aí Deus liberava. A ira dos inimigos do povo de Deus vinha sobre eles. Vinha o exílio, vinha o sofrimento, né? E aí o povo se voltava a Deus, infelizmente. Eu acho que o grande fruto do momento como esse, queira Deus, é que a gente se cale um pouco e volte ao Senhor. E volte a dar a Ele a honra, a glória e o louvor que é devido a Ele. Porque Ele é santo. É acalmar o coração e colocar ele no lugar certo, né, meu amigo? No lugar. Olha, mas não é uma tarefa fácil, viu, Rodrigo? É você dizer para Deus, estou aqui para te obedecer, para me submeter. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Né? E eu estava pregando, falando que tudo isso que está acontecendo mexeu muito com as coisas, porque antes também nós vivíamos acelerado nas programações, né? E muitas conferências e muita coisa acontecendo. E hoje um celular e uma câmera é suficiente para você alcançar alguém pregando o evangelho de uma maneira tão simples, né? Então eu realmente acredito que Deus está se reposicionando algumas coisas, nos purificando, né? E eu espero que Deus nesse processo queime aquilo que não presta, Amém. que não serve, Amém. que está às vezes dói, mas a nossa bom, vida. É bom. Dói, mas é bom. Dói. Agora é doído. É doído. É doído né? demais, é doído. Mas olha, para quem está conosco aqui, eu não estou conseguindo ver todas as mensagens, né? Não estou conseguindo ver tudo. Ontem aconteceu isso comigo na live com o Bigardi também. Mas assim, se você está pensando, será que isso é para mim? Eu não lidero nada na vida. Mas eu costumo dizer que qualquer pessoa, nem que seja numa pequena escala, ele vai liderar alguma coisa. No mínimo, ele vai liderar a si mesmo, né? E a gente está falando aqui de relacionamento com Deus, de ter um coração livre para frutificar, para alcançar, para abençoar vidas. Mas aqueles, meu amigo, que estão liderando de fato alguma área da igreja, uma célula, um grupo de crescimento, ministério, não é? Eu convidei alguns pastores para estarem conosco aqui na live. Eu acho que eles estão por aqui para te ouvir também. Eu queria, assim, sabendo da tua experiência, daquilo que Deus tem ministrado ao teu coração, daquilo que Deus tem ministrado ao Angelim, né? Eu queria saber, assim, alguns princípios básicos que a gente pode pôr em prática na vida desses líderes, né? A gente falou de pureza aqui, de certa forma, simplicidade, amor. Nós estamos falando aqui de coisas que vão trazer essa saúde aos corações, cara. Porque tem muita gente que está perdendo isso. E não podemos perder, cara. Não é? Eu quero até aqui falar que tu, para mim, meu amigo, é uma referência disso, cara. Te conheço há 13 anos. 13 anos já é algum tempo. E tu é o cara que permanece com o mesmo coração. Né? Mesmo coração, cara, esse coração que ama Jesus, esse coração adorador, né? Te vi se tornar aí um grande pai, um homem de Deus, a cada dia crescendo. E eu quero louvar a Deus, porque tu é uma voz, Rodrigo, nessa geração, uma voz saudável, cara. E a tua amizade, para mim, ela me faz ter esperança de que é possível viver um evangelho puro e simples, cara. É possível, sabe? É possível. É possível, cara. A gente pode fazer isso e fazer a diferença, tá? Então, eu queria saber se tu tem assim, algum outro conselho para dar para os pastores que estão nos ouvindo agora, gente que está preocupada, que está aflita com esse tempo, né? Com o coração assim apertado. Alguma coisa que Deus tem ministrado ao teu coração, mais do que a gente já está falando aqui? Sim. Meu amigo,
eu estava conversando com um grupo de pastores outro dia, e alguns deles estavam me falando sobre como que não só o pastor, mas todo mundo tem a necessidade de abrir o coração, de falar com alguém, não é? Alguns pastores, inclusive, têm procurado psicólogos, feito terapia, e isso é bom. Eu, de forma nenhuma, quero criticar quem faz isso. Geralmente faz porque realmente não tem com quem conversar e precisa. E ser pastor, ser líder, seja em que nível for, não quer dizer que você está 100% pronto. A gente vai sendo aprontado pelo Espírito Santo no processo. Mas uma coisa que eu acho que ajuda muito você manter seu coração saudável, você manter seu coração limpo, você conseguir fazer as coisas da melhor forma possível, é você ter feedback. Então, seja uma terapia, um psicólogo, eu acho que todo mundo precisa ter um mentor, alguém com quem conversar. Conversar de tudo, de uma crise no casamento, de um problema com um amigo, um irmão, de um medo, sabe? Alguém com quem você pode assumir suas dúvidas, alguém com quem você pode ser você. Muita gente não faz isso porque tem medo, né? Tem medo de ser exposto, ou não quer abrir mão de uma imagem que projeta de que é invencível. Então, por não querer abrir mão dessa imagem de invencível, de muito forte, acaba não falando nada para ninguém. Só que problema, normalmente, a natureza não resolve, né? Ele só se esconde e ele vai explodir lá na frente. Então, o que eu aconselharia todo líder a ter é um discipulador. Isso é um princípio bíblico tão básico, tão simples, e que é tão necessário. É ter uma conversa com esse discipulador franca, sem mentiras. É abrir o coração e mais falar, às vezes, do que ouvir. Tem muita gente que quer um discipulador para ouvir, né? E diz assim, ô discipulador, me diz coisas legais. Aí não tem um discipulador que ele queira ouvir, não é? Porque ele só quer ouvir se for o Luciano Subirá, ou alguém muito importante. Meu Deus, é verdade. Mas não, a gente precisa de um discipulador imperfeito, não é para ele falar com a gente, não, é para a gente abrir o coração para ele. Meu Deus. Porque quando a gente fala, Trigueiro, a gente também se ouve. Então esse é um diálogo interno também. A gente precisa ter alguém com quem conversar, porque a gente vai falar para aquela pessoa e vai se ouvir falando, e vai descobrir coisas dentro de nós. É verdade. E aí esse discipulador, se for um homem de Deus mesmo, ou uma mulher de Deus, vai orar por nós. E a gente encontra caminhos, a gente alivia a bagagem do nosso coração. Não é fácil, não é confortável. Você falar dos seus problemas não é fácil. É difícil. Tem gente que não consegue falar dos seus problemas nem para sua esposa, nem para o seu marido. Não fala que está se sentindo mal, não fala que está com o coração não saudável, né? Porque o tema é coração saudável. Mas precisa falar, é necessário. A gente tem que levar essa coisa de falar para alguém, para um discipulador, para um mentor, não só como uma coisa normal, que isso é normal, mas como algo necessário. Então a gente precisa realmente sentar e ser sincero com alguém. Porque se 4 pessoas me procurarem da igreja, discípulos meus, novinhos na fé, sabe, Trigueiro? Sim. E eles me perguntarem assim, Pastor Rodrigo, como é que você está? Eu vou dizer para eles, eu estou muito bem. Eu estou queimando, eu estou excelente. Eles são meus filhos na fé, entendeu? Claro. Eu preciso cuidar deles. Mas para o meu pai espiritual, para aquela pessoa com quem eu abro o coração, ele vai me perguntar, como é que você está? Eu vou dizer para ele, olha, às vezes o desânimo quer abater sobre mim. Olha, às vezes, olha, eu estou passando um problema nessa área e eu preciso da tua oração. E ele não precisa nem dizer nada, mas eu preciso falar. Não é ele que precisa falar, mesmo, sou eu que preciso falar. Para mim, eu digo sem sombra de dúvida que essa é a estratégia e a ferramenta bíblica, talvez das mais importantes para cuidar do nosso coração. Meu Deus, cara. A gente fala assim, ler a Bíblia e orar. Sim, mas a gente precisa falar.
e falar já traz cura, opera muita cura. Pelo menos na minha vida tem sido assim. Eu acredito nisso. Eu estava numa conferência, já faz uns 3 anos ou 2 anos, quando o pastor que foi pregar, foi fazer uma menção ao pastor dele que estava sentado lá para ouvi-lo. Falou, olha, eu vou pregar hoje, o meu pastor está aqui para me ouvir. Inclusive, eu quero louvar a Deus, porque a gente está completando hoje 40 anos de caminhada juntos. Rapaz, aquilo foi um impacto até maior do que a própria palavra pregada naquela noite. Eu falei, meu Deus, ele está 40 anos debaixo da cobertura e do pastoreio do mesmo pastor. Eu falei para mim mesmo, eu quero isso, Senhor. Eu quero isso, eu quero daqui a décadas dizer assim, eu continuo caminhando com o pastor Joaquim. Cara, ele é o meu pastor. E tu sabe, meu amigo, que nem sempre numa caminhada como essa que você falou de discipulado, você vai aceitar ou concordar com tudo. Não, é um desafio, né? É um desafio mesmo assim você dizer, é meu pai, é alguém que me cobre, é alguém que é referência. Porque, Rodrigo, o que eu mais percebo nos dias de hoje são pessoas sem referência, cara. Sem uma voz que é uma voz que ele respeita. Que ele para ouvir. E eu penso que o diabo tem trabalhado contra isso mesmo. Não é? Sim, se você for ver até no meio das famílias, cara. Antigamente o pai olhava para o filho, ele já entendia tudo. Né? Hoje em dia não funciona mais tão dessa forma. As famílias enfrentam dificuldades até de referência dentro da sua própria casa. De filhos que realmente respeitem a voz dos pais, a autoridade. Cara, mas isso, Rodrigo, traz um reflexo poderoso na vida de quem conquista. Sem dúvida. Quem consegue se submeter. Porque ter discipulado, ter alguém também te traz limites. Não é? Sem dúvida. Te ajuda a não romper limites que você não deve, a não se envolver com coisas que você não deve. Você tem uma voz, cara, alguém para quem você vai pedir um conselho, uma palavra. Isso eu penso que é extraordinário. Então eu acho que esse realmente é um princípio maravilhoso, né? E só para ilustrar, eu me lembro de uma vez que eu estava, e o pessoal aqui de Castanhal já me ouviu contar isso várias vezes, eu estava muito mal, estava triste com algumas coisas do ministério, cansadão, liguei pro teu pai, né? O pastor Joaquim, falei, pastor, não estou bem, estou muito triste, estou cansado emocionalmente e tal. E aí ele disse assim, meu filho, tem cinema na tua cidade? Eu falei assim, tem, inaugurou agora. Falou, pega a tua esposa e vai assistir um filme de comédia. Exatamente. Quando eu desliguei o telefone, eu pensei assim, meu Deus, acho que pastor Joaquim não estava orando muito hoje. Né? Me mandar ir para o cinema. Pensei que ele ia mandar eu orar não sei quanto tempo, fazer um jejum. Mas aí eu parei e pensei, cara, meu pastor nunca me deu um conselho ruim. Se ele está dizendo isso, eu vou para o cinema. E fui. Cara, foi renovador, foi assim, algo que renovou a minha alma. Eu tive um tempo de lazer, né? E eu saí de lá motivado para continuar o meu trabalho. Ou seja, ele me deu uma direção de que eu não sou só espírito, eu sou corpo, alma e espírito, cara. Eu preciso ter outros cuidados com a minha vida. Saúde, né, Rodrigo? Saúde. Olha, eu estou falando muito já, mas eu quero te ouvir também sobre esse tempo específico. Porque muitos de nós fomos pegos de surpresa, né? De repente não deu mais para ter culto presencial, tivemos que começar a ter culto online. Tinha gente que não tinha estrutura suficiente. Muita né? gente, muita gente. Muitas igrejas que não tinham sequer um canal no YouTube. Então, assim, o que você diria para esses pastores, para esses líderes sobre isso, sobre essa preparação? Você tem algumas dicas para dar sobre isso aí? Preparação para esse tempo? Para esse tempo. Para se modernizar sem perder a essência, né? Ok. Não, eu acho que é de fundamental importância que toda igreja
principalmente igrejas a partir de um porte médio, né? Uma igreja de médio porte é uma igreja com 500 membros. Ela já tenha se preparado para ter canais alternativos de comunicação com a membresia. Pelo YouTube, pelo Instagram, pelo WhatsApp, tem que se usar o que se pode, não é? Mais o investimento numa câmera, treinamento de voluntários, ou mesmo uma pessoa ali remunerada é importante. Esse é um caminho sem volta. Dos anos 80 para cá, as coisas aceleraram demais. Verdade. E a gente vê não só igrejas, mas a gente vê denominações inteiras que ficaram para trás. Elas estão vivendo nos anos 80. Assim, não biblicamente, não estamos falando de doutrina, correto? A gente está falando de estratégia para alcance das pessoas que vivem e existem agora no século XXI. Então, a igreja está, se você olhar, nos anos 80. E a gente não está falando de luz colorida piscando, nada disso. Mas de leveza e rapidez na comunicação. Tem que comunicar de forma rápida e constante. Isso aí todo pastor percebeu isso agora, num momento como esse, sem os cultos presenciais. E quem estava fora da internet, quem não tinha feito algum investimento, ficou realmente numa situação difícil, né? Verdade, meu então, amigo. Ainda dá tempo, dá para começar, é um caminho sem volta. Os próximos 10, 15, 20 anos, as coisas acontecerão cada vez mais através das plataformas digitais. Não só plataformas digitais, mas até de novas tecnologias que vão surgindo aí, não é? Eu penso, eu recebi uma mensagem de um pastor, essas mensagens de WhatsApp, não é? De um pastor dizendo que estava com medo, porque após a pandemia as pessoas poderiam querer deixar de congregar para assistir só pela internet. Duvido muito, duvido muito. Nada substitui o calor humano. Verdade. A ceia, o pão e o vinho é comunhão. É preciso estar junto para a ceia do Senhor. Esse sacramento ele é feito junto, ele é da igreja junta. Nada substitui, mas a presença na internet, ela é um caminho sem volta, tem que estar lá, tem que comunicar bem e tem que chegar ao coração das pessoas. Eu acho impressionante, tanta gente com coisa boa, tanta gente com tanto tesouro de Deus e às vezes ainda tímido nessa plataforma. Verdade. E os hereges terríveis, sem formação, sem capacitação nenhuma, falando para todo mundo sem a menor vergonha na cara. É verdade. Mas olha, eu tenho mais uma pergunta para te fazer, tá? Que eu penso que é muito importante para a vida saudável, para o coração do líder e também para os seus frutos, para o seu ministério. Que é o trabalho em equipe, tá? Que é saber compartilhar o trabalho, que é saber levar pessoas também a caminhar bem, a encontrar saúde no seu ministério, no seu chamado. Mas, meu amigo, eu por exemplo, tenho, assim, pessoalmente, um desafio no meu coração, saber com quem andar. Né? Porque um pastor de coração saudável, ele é um pastor que não olha só para a denominação dele, mas ele olha para o reino. Ele tem uma visão de reino. Então ele não quer ver só a igreja dele crescendo. Ele se alegra em ver a igreja do outro crescendo. Ele se alegra em ver seus discípulos crescendo. Um pastor de coração saudável, por exemplo, se um discípulo dele prega melhor que ele, e alguém diz para ele, olha, teu discípulo está pregando demais, ele vai se alegrar em ter contribuído para que outro esteja mais à frente do que ele. Né? Pastor Joaquim sempre diz, meu filho, a minha alegria é a alegria de vocês. É ver vocês crescendo, é ver vocês avançando, frutificando. Agora, o que você falaria sobre isso, meu amigo? Já tendo crescido como filho de pastor, vendo o pastor Joaquim trabalhar, né? E você já viu coisas boas, mas também muito ruins no ministério. Não é? Eu sei que você já teve experiências que não foram boas, mas muitas também mais boas do que ruins. Né? Sem dúvida. Mas o que você diria pra gente, cara, que está tentando andar com as pessoas certas? Porque eu acredito que um coração saudável de um líder te faz ter uma visão ampla do reino.
mas você também não pode andar com todo mundo, não dá. Não, não dá. Eu acho que você também tem que ser um pouco seletivo, né? Tem até uma frase que diz que você será daqui a 5 anos o que é reflexo dos livros que você lê e das pessoas com quem você anda. Eu já ouvi isso, achei até interessante. O que você poderia falar para a gente sobre isso? Trigueiro, eu acredito realmente que existem relacionamentos de destino, assim. Pessoas que Deus coloca no teu caminho. Algumas para a vida, outras por um momento, outras por um instante, para te ensinar uma lição. E falando daquelas que a gente quer que seja equipe, que andem conosco para a vida, a gente precisa ter certeza que essas pessoas sabem para onde elas estão indo. Porque só anda junto quem está indo para o mesmo lugar, correto? Corretíssimo, cara. Então, assim, correto. Às vezes as pessoas querem ser parte da equipe, da igreja, e elas não sabem nem onde elas estão se metendo. Na primeira responsabilidade, no primeiro problema de relacionamento, porque isso é comum, é o dia a dia, elas já desanimam. Elas não sabiam ao certo no que elas estavam se envolvendo. Então, a primeira coisa é a seguinte, tem que saber para onde está indo. Então, você está indo para esse lugar? Eu estou indo também, nós vamos juntos. A segunda é entender que se a igreja não é uma família, então ela não é uma igreja. Igreja é família. Verdade. Então, se você aborda a equipe como puramente uma equipe de trabalho, você não é bom o suficiente para essa equipe. Lealdade é o que há de mais importante, assim, no relacionamento de uma equipe no ministério. Porque se nós não conseguirmos ser leais uns com os outros, e lealdade de relacionamento, de franqueza, de não falar mal pelas costas, mas de guardar um ao outro, então, cedo ou tarde, aquela equipe ali ela vai se desfazer e o problema que ela vai criar vai ser muito maior do que o benefício que ela trouxe. Então, assim, se a igreja não é família, não é igreja. Então, o relacionamento precisa ser de uma lealdade realmente de filiação, filhos do mesmo pai, não é? Todo mundo junto, entendendo com maturidade que os relacionamentos são diferentes em toda equipe, tem gente que é mais próximo de um do que de outro. Apesar disso, todo mundo tem a sua função, todo mundo tem o seu papel. E essa maturidade precisa ser alcançada. Então, uma equipe madura que encara as coisas como uma viagem a um mesmo destino, que tem um coração de família e lealdade, essa equipe vai longe. É uma equipe para 10, 20, 30 anos, tranquilamente. Tranquilamente. É uma equipe que se une pelo seu propósito, né, meu amigo? Sem dúvida. É como diz o Bigard, ele fala que são conexões de ouro que Deus nos dá e que nos levam para um outro nível, nos fazem crescer, prosperar juntos. Deus às vezes apresenta pessoas para a gente só para nos mostrar situações. Só para nos ensinar uma coisa com a vida daquela pessoa, você não encontra ela nunca mais na vida. Você cruzou com ela ali. Tu acha que tem gente que Deus põe na nossa vida para nos tratar também de coisas em nós? Certeza. Certeza. Ô Trigueiro, a gente aprende com todo mundo. A gente aprende com o encontro com o mendigo na rua, a gente aprende com o discípulo que dá trabalho, a gente aprende com o amigo querido, a gente aprende com todo mundo. Acho que a grande atitude do líder de uma equipe, de um pastor, de um líder, tem que ser manter o coração dele como de aprendiz. E a experiência, à medida que os anos passam, ela vai se acumulando. Então, o Heber Trigueiro de hoje, com as experiências que já teve, boas e ruins, com esses testes, né, que já passou e eu conheço alguns, é um homem que dificilmente vai cair nos mesmos erros. Porque a experiência vai acumulando, a gente vai aprendendo, Deus vai ensinando, né? E Deus trabalha com gente, né? Então, a gente vai ensinando com essa matéria-prima, que são as pessoas. É assim mesmo. Vamos caminhando e crescendo, não é? É assim mesmo. Caminhando e cantando e excelente tempo com isso. Pronto. E buscando esse equilíbrio. Buscando esse equilíbrio. E não se chateando.
Olha, não se Sim, chateando com as fala. pessoas, não. Quando alguém dá trabalho na equipe, cara, não tem que chatear, não. Não precisa virar inimigo mortal, não. É só despedir, é Rapaz. só dizer, olha, irmão, a gente andou junto até aqui, nosso caminho termina aqui, Deus te abençoe, porque você está indo para um lugar diferente, eu continuo a minha viagem, a gente desce nessa estação, Deus abençoe, seguimos, né? É, meu amigo. Tranquilo, faz parte da aventura. Que Faz Deus nos parte dê da aventura. graça. Que Deus nos dê Amém. graça para isso. Não é? Esse coração saudável, cara. Para lidar com essas situações sem perder a É, pureza, hein? Porque sempre assim, sem querer que o outro morra, né? tem muita gente que depois que passa por uma coisa assim, ele deixa de acreditar nas pessoas. Ele deixa de investir, ele perde essa pureza do coração. Gente, não percam a pureza, não. Vamos lutar com Não, isso. não. A abordagem é a seguinte, Trigueiro. A gente tem que receber todo mundo como um vaso quebrado, que está remendado ali. A gente sabe que aquilo é frágil, porque quando quebrar, a gente não se assusta. A nossa confiança não pode ser depositada em ninguém, É isso só em mesmo, Deus, cara. só em Jesus. Só quem não pode abandonar o barco somos nós. Mas todas as outras pessoas, se elas têm todo o direito de fazer aquilo que elas quiserem. A gente Verdade. continua seguindo a Deus com quem quiser, com quem vier, com quem topar o caminho, né? Amém. Ó, eu quero ler um texto aqui. Eu sei que a gente deve estar caminhando para o final dessa live. Está em 1 Pedro 5, 2 a 4, que diz: pastoreiem um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, ou seja, cuidem dele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não Amém. façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Eu tenho entendido, meu amigo, que um dos maiores desafios meus é saber o equilíbrio entre o amor que só aceita e o amor que também diz não. Né? Uhum. O amor que diz eu te amo e com um sorriso, e o amor que diz eu te amo, por isso eu estou te disciplinando. Porque Sem dúvida. Deus fala de um amor que disciplina, ele disciplina aqueles a quem ele ama, não é? Que impõe limites. Diz Então, que tem uma tristeza segundo Deus, né? uma A tristeza tristeza segundo vinda de Deus. Deus que gera arrependimento. Uma das partes mais difíceis para mim em pastorear é ter que, às vezes, corrigir alguém, chamar a atenção de alguém para algum erro. Isso me aperta o coração, sabe? Porque se eu pudesse só dizer glória a Deus e aleluia, para mim seria Ah, bom demais. maravilhoso. Te Era bom amo, demais. só glória a Deus. Mas às vezes a gente precisa entender que isso faz parte do processo, mas se for feito com amor, vai trazer crescimento e vai abençoar. Mais uma vez eu Sem ouvi um dúvida. apóstolo venezuelano, um amigo meu, que eu não falo com ele há muito tempo, ele disse que quando você prende as pessoas, elas querem ir embora. Mas quando você as deixa livres, elas querem ficar. A gente é doido, né? Então, cara, que Deus nos ajude nessa arte de liderar. Com um Amém. coração saudável, cara. Com um Sim. coração cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio de esperança naquilo que o Senhor vai fazer, naquilo que o Senhor quer fazer, em nome de Jesus. Não é isso? É isso. Trigueiro, eu tive que expulsar 2 pessoas da igreja uma vez. Foram dois, Quer contar? foram dois, foram 2 momentos distintos, cara. Primeiro foi um Já irmão, aconteceu comigo. aí eu expulsei ele da igreja. Aí, anos depois, eu tive que expulsar outro. Porque a Bíblia fala claramente, em Mateus 18, né? E em outras passagens em Coríntios, o apóstolo Paulo diz que aquele irmão que diz que é crente e não é, a gente não deve nem comer com ele. Então, assim, a disciplina do Senhor é parte da vida da igreja. Não tem outra opção. Meu Deus, é verdade. É ruim demais, porque é a gente que tem que dar má notícia, né? Mas é bíblico. E é tão desafiador você amar pessoas que não concordam com você, É. você amar pessoas que não estão querendo muito ouvir o teu conselho, por mais nobre que seja.
por melhor que seja a sua intenção, e você continuar amando, se dedicando, servindo. Eu fico vendo aquele momento em que Jesus é traído por Judas. E aí ele é entregue por Judas. Estou vendo aí, viu? E ele ainda chama Judas de amigo, cara. Jesus era outro nível, né? É muito tremendo, é outro nível. Amigo, o que tu queres comigo? Jesus não É era outro hipócrita. patamar, meu irmão. Mas ele é o nosso nível, né? Ele é o nosso alvo, né, meu amigo? A gente tem que chegar lá, exato. Sem dúvida. É nos parecer com ele. Tem que ter tranquilidade, Trigueiro. Tem que ter tranquilidade. Olha, eu vou fazer 15 anos, fiz 15 anos de ministério e sou pastor há 15 anos, cuidando de gente, células, igreja, viagens, amigos e tal. E eu aprendi, assim, a ter paciência. E a entender quando não dá mais para as pessoas caminharem comigo. Ou não dá mais para eu caminhar com elas. Sem feridas, sabe, mais profundas do que precisam ser. A tranquilidade. Ou para exortar sem envolver emoção, assim. Tem gente que quer matar o discípulo, brigar com ele, bater nele, dar uma pisa, né? Já aconteceu comigo muitas vezes. Eu já aprendi já a ler a Bíblia para a pessoa e dizer para ela, olha, é isso aqui. É isso aqui, você está errado por causa disso aqui e tal. Você vai perder a liderança, vai perder essa posição, essa responsabilidade na igreja por causa disso aqui, não tem outra opção. Eu li uma vez um livrinho chamado Axiomas, do Bill Hybels. Pastor lá de Chicago, da Willow Creek, né? Sim. Grande pastor, conhece o Bill Hybels. Sim, ele escreve um livro chamado Axiomas. Aí nesse livrozinho, ele disse que uma vez ele colocou um amigo dele, um pastor muito querido, para cuidar de um departamento da igreja, certo? E o cara estava fazendo um trabalho horrível. E ele não queria demitir o cara, ele não queria tirar o cara de lá, porque o cara era amigo dele, entendeu? Certo. Só que ele tinha uma pessoa melhor para a posição. Aí ele teve que chegar lá e dizer para a pessoa, olha, amigo, eu vou ter que te tirar daí, porque o teu trabalho é muito ruim, eu tenho uma pessoa melhor para esse lugar. Ele disse que ele ficou tão nervoso que ele vomitou no estacionamento da igreja, dos carros. Meu Deus, cara. Mas ele tinha que fazer aquilo ali, não porque ele queria, mas porque era o melhor para a instituição, o melhor para a igreja. E essa precisa ser a nossa abordagem às vezes. Se você vê que tem um líder muito duro, machucando as ovelhas, você tem que tirar ele da liderança, porque o seu propósito de vida é proteger as ovelhas. Então, assim, às vezes você nem queria, gosta da pessoa, mas precisa. Porque esse é o papel da liderança. Eu li um livro outro dia chamado A Dor da Liderança. Dr. Samuel Shendi. É um indiano. Sim. E esse cara é uma alta capacidade hoje nos Estados Unidos. Ele é reitor de uma universidade. E ele diz que um líder de coração saudável é aquele que é capaz de amar aquela pessoa tão profundamente quanto ser implacavelmente firme quando for corrigi-la. Então, ele sabe o equilíbrio entre amar, mas em amar também corrigindo. Né? Eu tenho essa frase dele no meu escritório, coloquei nos escritórios do pessoal da igreja, para que todo mundo veja. Eu posso amar, mesmo às vezes sendo firme, para corrigir, para cuidar de alguém. Meu amigo, eu quero te agradecer por cada conselho, cada princípio, cara. Muito obrigado. Eu sei que isso te custou caro, te custou anos de caminhada. Não se adquire isso da noite para o dia, não. Ó, eu tenho a minha aqui também, tá? Eu vou já pegar ali. Eu sabia que tu ia terminar essa live fazendo alguma coisa. Ei, mas vamos orar, terminando aqui essa live? Vamos orar. Já apareceu a contagem regressiva aí? Não. Ainda não, né? Tá bom. Do término da live, que aparece. Tá. Mas, aqui ainda não. Eu quero dizer para o pessoal que está conosco aqui, esse pessoal precioso, maravilhoso, se você está com o coração muito preocupado, eu te dou um conselho, faz uma coisa de cada vez. Tá? Devagar e sempre.
Isso, vai fazendo, você vai conseguir, nós vamos resolver isso, não é que tem para resolver, vamos vencer toda essa luta aí, em nome de Jesus, amém? Amém, meu amigo. Glória a Deus. Então vamos orar, né? Encerrando a live, é isso? Vamos orar, você que vai, ora por nós. Amém. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa ferramenta tão preciosa, Senhor, que nos coloca perto dos amigos. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que é com todos nós agora, possa nos fortalecer o coração, nos ajudar, Senhor, a estar sempre na Tua presença, Pai. Ó Deus, nos mantendo, Senhor, sempre saudáveis, Pai, sadios, Senhor. Ó Deus, bem, Pai, em paz, em equilíbrio, em serenidade, em visão, Senhor, em discernimento, Pai. Discernimento dos tempos, discernimento da Tua voz, Pai. Ó Deus, que a gente, antes de ser crente, antes de ser líder, seja crente, Senhor. Ó Deus, sendo líder, Pai, seja mais crente ainda, mais incendiado, mais cheio de amor pelo Senhor. Abençoa meus irmãos que estão assistindo essa live, aqueles que assistirão depois, ainda no YouTube, Pai, todo o tempo. Ser conosco, Senhor. Ó Deus, nós confiamos em Ti ontem, confiamos hoje e confiaremos amanhã, Pai. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Amém. 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 Meu amigo, te amo, tá? Te amo, Figueiro. Tamo junto. Fica na paz aí.